ou dá, ou recebe, ou enche, é pela fé. E há uma garantia, Ele há de suprir, Deus vai suprir. Não existe meio termo, Ele vai fazer. Amém? E se Deus vai fazer, você só tem que crer e receber. Há uma certeza em Deus, vai acontecer. Esse vai ser o melhor ano da sua vida. Esse vai ser o ano sobrenatural. Esse vai ser o ano de rompimento, avanço, quebrando as barreiras, rompimento sobrenatural. Porque Deus promete, Ele sempre cumpre. Agora, entre o que Deus prometeu e o que você crê, está a diferença no resultado. Amém? Depois eu mostro que, além dele suprir, existe um lugar para esse suprimento. E Cristo não é só uma pessoa, Cristo é um lugar onde Deus disponibilizou todas as coisas nele. Estando em Cristo, é impossível o diabo tocar. Então, sua herança está guardada, seu prêmio está guardado, seus bens estão guardados, sem possibilidade do diabo fazer como fez na primeira vez, onde ele rouba tudo, lembra? E ele chega e diz, tudo isso te darei porque me foi entregue. Agora não será mais entregue? Porque para o diabo tocar no que é seu, ele tem que passar por cima do sangue. E eu acho impossível o diabo passar por cima do sangue e pegar aquilo que foi comprado pelo sangue de Jesus. E a redenção não trata só de você ir para o céu, porque o primeiro milagre que Jesus fez para Pedro, para salvar Pedro, não foi simplesmente pregando arrependimento. Foi provendo provisão sobrenatural para Pedro. E quando Pedro viu a provisão, Pedro disse, Senhor, afasta de mim, eu sou um homem pecador. Ele disse, você vai ser um pescador de homens agora. Então, uma vez que Deus supre você, você está livre para ir para a sua missão. E é isso que Deus quer, que você tenha dinheiro em abundância, fartura, prosperidade e sucesso. Amém? Então, Cristo é o lugar onde Deus colocou. É tanto que nós estamos em Cristo, Cristo está em Deus, Deus está em Cristo, nós estamos em Cristo, a igreja está em Cristo, tudo que nós somos está em Cristo. Então, tudo que você precisa está em Cristo. Cristo é o lugar onde Deus depositou todas essas coisas. Amém? E eu acho maravilhoso quando Ele exagera cada uma das vossas necessidades. Cada pessoa aqui tem uma necessidade. Se nós fôssemos olhar, grosso modo, talvez a necessidade dele completa hoje fosse 200 mil, a dele 1 milhão, a dela 1,5 milhão. E Deus diz, cara, eu só tenho 5 milhões, e agora? Aí, se eu der para ele, vai dar para suprir para ela? Não, cada necessidade dela, Deus suprirá. E cada necessidade dele, Deus suprirá, não importa o valor. É muito grande, gente. Amém? Então eu falo umas coisinhas dessa no livro, que você vai lendo, vai sendo edificado. Tem confissões lá, tem como tomar posse, tem alguns versículos de confissão diária para desenvolver o seu devocional. E eu creio que vai ser uma bênção para você. Amém? Então, para mim, o livro não tem preço. Primeiro porque foi inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Mas lá atrás, se você quiser botar um preço nele, eu botei um preço de R$30, se você quiser comprar. Se você quiser comprar a partir de 2, vai custar R$20 apenas cada um, ok? Deus abençoe sua vida. Eu creio que vai ser maravilhoso. Então vamos para a palavra. Mateus capítulo de número 12, verso de número 33. Vou preparar a base para hoje à noite, para que a gente possa entrar no rompimento e avanço. Amém? Deus me deu uma palavra também, como a gente está no mesmo espírito, a palavra do verbo da vida de um dia aí é breakthrough, ou seja, rompimento e avanço. Eu estava no final do ano orando pelo Espírito para ter a palavra desse ano, e Deus vê essa palavra breakthrough, e eu disse, Senhor, não tem a definição dela em português, do jeito que ela é no inglês, né, no original. Essa palavra no original no inglês está mais forte do que simplesmente só avanço. Em português ela está traduzida só como avanço. E breakthrough significa rompimento e avanço, onde há um rompimento que continua avançando, mesmo depois de ter rompido. Então, rompimento, ou seja, depois que ele rompe, ele não para, ele continua rompendo. E eu disse, qual o melhor exemplo para essa palavra? Ele disse, o caça supersônico. O caça supersônico,
ele voa a 1.200 km por hora para romper a barreira do som. Então, quando ele faz o movimento aqui embaixo para decolar, e eu creio que você já viajou de avião e sabe que nos aviões comerciais, eles não passam de 950, nem 1.000 quilômetros. Ele chega a 800 e pouco, 900 e pouco quilômetros por hora. Então, você viaja o tempo todo com o barulho do som que ele está cortando o vento. Então, você fica escutando. No supersônico, ele viaja com tanta velocidade, com tanta potência, além disso, ele é todo projetado para romper o som. E quando ele rompe o som, há um estralo, há um estrondo. Bum! Aquele estrondo significa, rompeu. Certo? Na velocidade que ele vem, o próprio som vai afunilando. Então, na medida em que ele está próximo a romper o som, é condensado o barulho. E aí você consegue ver no ar, espalhando como uma pedra que você jogou na água. Com aquele rompimento, o caça continua rompendo, só que sem barulho nenhum. Ele anda. Quando ele passa por você, alguns segundos depois ou minutos depois, o som vem atrás. Você diz, cara, que é isso? O avião já passou e depois o som vem atrás dele. Quando você aprende a viver isso em Deus, que rompe os limites, que rompe as barreiras, o diabo só vai perceber que você passou depois. Então, quando você decide decolar, começa. Você não tem condição, você não vai conseguir. É difícil para você. Olha seu salário, mas você consegue botar pressão e subir. E você consegue voar. E quando você está próximo ao rompimento, que há um afunilamento daquela pressão, é onde as vozes começam a falar, e ela fala, e você diz, meu Deus, sabe o que está acontecendo? Você está próximo ao rompimento. E agora você tem que colocar mais força, porque vai haver um rompimento. E quando há um rompimento, há um estrondo. O diabo sabe que você passou daquele limite. Quando você está próximo a romper finanças, o diabo, você vai dar esse dinheiro e você vai ficar como? E como é que vai ser? Olha, você só tem esse dinheiro. Você está próximo a romper. E quando você obedece o Espírito, haverá um rompimento ali. E quando há um rompimento, meu amado, você vai continuar rompendo, só que agora em silêncio. Você não vai mais ouvir o diabo falar, porque você passou dessa fase. Já não vai ser mais problema você obedecer a Deus em santidade, em perdão e amor, porque você rompeu essa fase. E eu declaro que assim será na sua vida. Diga para o seu vizinho, você foi projetado para rompimento. Diga, suas asas, seu bico, sua visão, a potência do motor que Deus colocou dentro de você, o Espírito Santo que Deus colocou dentro de você, tem poder suficiente para fazer você romper, meu irmão. É hora de romper. É hora de sair da meninice, é hora de sair do medo, é hora de sair do orgulho e romper com essa barreira que o diabo colocou. Não tem, não pode, não dá, é difícil, não consegue. Acabou essa mentira de Satanás. É hora de você crer em coisa grande, crer em algo sobrenatural. Não é porque você está numa cidade pequena que você é pequeno. Você não é pequeno por causa da cidade. Você nasceu de Deus, então você tem a genética dele. Esses dias eu estava assim, uma criança olhando para mim. Aí disse, mamãe, ele é alto, né? Aí de repente eu olhei para aquela criança e fiquei rindo. Sabe por que eu fiquei rindo? Por causa da minha genética. Meu avô tinha 2,3. Meu pai tinha 1,97. Meu bisavô tinha 1,98. Não tinha como eu nascer pequeno. Você entende? A linhagem que eu venho é grande. Imagina a linhagem de Deus, a verdadeira linhagem. O seu pai é grande. O seu Deus é grande. Ele só pensa grande, ele só vê grande. E essa igreja também é grande. Por causa dos grandes que aqui estão. Amém? Então, diga para o seu vizinho, eu me recuso a pensar pequeno. Diga, sua vida está dependendo única e exclusivamente
do que você fala. Oh, aleluia. Mateus 12, 33 diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, que coisa impressionante. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau, do mau tesouro, coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que os homens proferirem, os homens dela darão conta no dia do juízo. Nós vamos dar conta das nossas palavras. Isso é sério, não? Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, qual o contexto geral dessa passagem das Escrituras que nós estamos lendo? Qual é o contexto aqui? Palavras. Palavras são o contexto. Ele diz: ou você faz a árvore boa e o fruto dela bom, ou você faz a árvore má e o fruto dela mau. Então ele diz: como é que você pode falar coisas boas tendo coisas más no coração? Porque a boca vai falar do que está cheio o coração. Então, eu preciso encher meu coração com boas palavras, para que quando eu abra a minha boca, eu fale boas palavras. Então, Jesus está dizendo algo tão tremendo nessa passagem. Olhando ela, nós podemos descobrir o seguinte: que Jesus colocou o poder de mudar uma árvore boa para ruim e uma árvore ruim para boa pelas palavras que você fala. Não serão as palavras que eu falo sobre você, mas serão as palavras que você fala sobre você. Não serão as palavras que eu falo sobre essa igreja, mas as palavras que essa igreja fala sobre ela. Isso significa dizer que o controle de derrota e de vitória da minha vida está dependendo do que eu falo. Então, o diabo fará toda a pressão possível para que você tire do mau tesouro do seu coração, que está aliado ao homem natural, que é abalado pelas circunstâncias ou pela pressão. Exemplo: você está na igreja, ouvindo a palavra da fé, você chega em casa e olha um cachorro pequeno e diz: meu Deus, que cachorro grande, não? Você está mentindo com relação ao tamanho daquele cachorro, e você diz: é só uma brincadeira. É porque você não entende que há poder nas suas palavras. E as suas palavras, elas vão entrar, e quando você precisar falar o que deve falar, não haverá força suficiente para você falar, porque a Bíblia fala de que você terminou enganando o seu coração, pois existe uma conexão entre a sua boca e seu coração. Se eu entender que eu vou dar conta das palavras frívolas, bestas, palavras que parece que não têm sentido nenhum, eu vou dar conta delas. Aonde? No dia do juízo. Que dia do juízo é esse? Quando chegarmos lá na glória? Não. No dia que eu precisar que a vitória se manifeste, eu sou julgado pelo que eu tenho falado antes dela se manifestar. Porque estamos falando com um tribunal onde tudo é julgado e tudo já foi julgado em Cristo. E mesmo tendo sido julgado, aquilo não será liberado se eu falo contrário àquilo. Então a Bíblia diz: diga para o fraco, eu sou forte. Então você olha para você e diga: eu sou lá forte. Mas Deus está dizendo: diga para ele, eu sou forte. E aí você pega o que Deus disse dele e diz para você: eu sou forte no Senhor. Ok? Entenda isso. Quando Daniel se pôs a orar, a Bíblia diz que ele era um homem muito amado. E no dia que ele orou, Deus ouviu sua oração.
A Bíblia diz que o anjo de Deus passou e disse: homem muito amado, desde o dia em que você aplicou seu coração, tua oração foi ouvida. A questão não é sobre o que oramos, nem por que oramos. A questão é o que fazemos depois que oramos, para que aquilo que oramos venha até nós em manifestação. Estão comigo até aí? Então, você ora a Deus por algo e ainda não recebeu. Comece a prestar atenção no que você tem falado depois que orou. Presta atenção nesse tempo. O que é que você tem falado? Porque a Bíblia diz que quando Daniel soube que a escritura estava assinada, ele subiu no lugar mais alto, ou seja, ele foi para a posição onde ele deveria estar. Isso significa dizer que você não pode baixar a guarda, você tem que ficar firme na sua posição, você tem que ir para a posição que Deus te deu. Se você estiver dentro do avião e tiver turbulência, a ordem é: sente-se e aperte o cinto. Você não pode ficar dentro do avião para lá e para cá. E agora, o que é que vamos fazer? Sente-se e aperte o cinto. Ou seja, vá para a sua posição e fique quieto. Coloque a couraça da justiça, entenda quem você é. Tome posse da sua autoridade e creia que Deus está no controle e que essa coisa não vai cair. Ok? Então ele diz, ou você faz sua vida, quando a Bíblia fala de árvore, ele está falando de vida. Ou você faz sua vida boa, ou você vai fazer sua vida ruim. Agora, nós temos uma decisão muito grande. Não é Deus que está fazendo minha vida boa. Porque eu posso destruir a vida que Deus me deu por aquilo que eu estou falando. Agora, o Espírito Santo trouxe para nós algo interessante. Daniel sobe, vai para o lugar mais alto, para a posição dele, e 3 vezes no dia começa a dar graça. Obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai é meu. Daniel vai trabalhar e a notícia é: o rei já assinou o edito. Ele volta do almoço: obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai é meu. Daniel volta de tarde para o seu expediente. Qual é a notícia? Já selou com o anel dos Medos. Tu sabe o que é o anel dos Medos? Impossível de ser revogado. Daniel volta para casa à noite. Obrigado, Pai é meu. 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 No outro dia, antes de trabalhar: obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai é meu. Daniel volta para o expediente. Rapaz, não só colocou o anel dos Medos, não. Ele colocou o anel dos persas agora. Aqui agora já era. Ele volta para casa. Obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai é meu. Ele volta para trabalhar. Qual é o comentário? Isso aí não tem mais jeito não, meu filho. Não tem mais condição nenhuma não. Sabe o que é que aconteceu? O rei já decretou o edito. E vocês sabem que essas leis aí são irrevogáveis. Daniel volta para casa. Obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai é meu. 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, 7º dia. Quem crê não recebe o não como resposta. Yeah! 6º dia, 7º dia, 10º dia, 11º, 12º, 13º, 20º dia, parece que nada está acontecendo. Está acontecendo. Não é porque eu não estou vendo, mas o rompimento está acontecendo. Lá nas regiões celestiais, o inferno estava pelejando. O que estava acontecendo aqui embaixo? Era uma confissão contínua de fé, mas lá em cima estava tendo uma batalha. Presta atenção, havia um anel aqui embaixo, Medos, Persas. Lá em cima havia um demônio chamado príncipe da Pérsia, que o anjo estava passando, e o anjo sendo resistido por causa daquele demônio. Mas presta atenção, o que é que acontece? O anjo passa daquela pressão, daquele rompimento. Ele rompe aquilo e disse: eu vim por causa das tuas palavras. Tuas palavras, presta atenção, tuas palavras. Eu só estou aqui por causa das tuas palavras. Foram tuas palavras que abriram o caminho para mim passar. Foram tuas palavras que fizeram o caminho alargar. E eu passei, Daniel.
O príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias, mas de repente suas palavras começou a tirar a força daquele demônio. Havia convicção, havia certeza, havia confissão, havia alguém que tinha dito, Deus disse, eu creio, está resolvido. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, há de cumprir. Se ele falou, é certo que ele vai fazer. Então a porta vai ter que abrir, o câncer vai ter que morrer, a diabetes vai ter que sair, a doença vai ter que ir embora, porque Deus não pode mentir. Tuas palavras, você está cantando o que aqui? Você canta, posso todas as coisas de fé em fé e tal, e lá. E quando a pressão vem, então tuas palavras vão criar os caminhos para os anjos passarem. Ele disse, o príncipe da Pérsia me resistiu, mas eu vim por causa das tuas palavras. Jesus diz, pelas tuas palavras serás justificado, juízo, vencedor. Pelas tuas palavras serás justificado, juízo, derrotado. Não é Deus que está te dando derrota, nem vitória. Ele já conquistou a vitória. É você que pega ela. Você entende o que eu estou falando? É você que pega a sua cura, Ele já te curou. É você que pega a sua prosperidade, Ele já te prosperou. É você que pega a sua unção, Ele já te ungiu, está tudo pronto, vai lá e pega. Como é que você pega? Pelas palavras, Pai, obrigado é meu, obrigado é meu, obrigado é meu. Quer sabedoria? Começa a dizer, eu estou cheio de sabedoria e revelação. Eu estou cheio de sabedoria e revelação. Eu estou cheio de sabedoria e revelação. Eu estou cheio de sabedoria. Fale, 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 até que você fique falando por dentro mesmo com a boca fechada. Agora o anjo passa, a Bíblia diz que o anjo passa e diz, olha, eu vou voltar para lá. Miguel está lá batalhando e eu vou voltar. O que aconteceu aqui? Aquilo duraria mais tempo do que ele poderia imaginar. E ele consegue em 21 dias trazer a provisão. Oh, vocês não pegaram o que eu falei. Isso significa dizer que minhas palavras aceleram o tempo de manifestação. O anjo volta para batalhar. Mas Daniel já está com a vitória na mão. Diga para o seu vizinho, a partir de hoje, não pare de falar. Começa a dizer, eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou lavado pelo sangue, sou redimido pelo sangue, sou justificado pelo sangue, eu sou abençoado. Olha que coisa maravilhosa, Marcos 11, 23... Marcos 11, 23 diz, se você crê que se fará o que diz. Veja, ele não está dizendo se você crê que fará o que eu estou dizendo. Ele diz, se você crê que fará o que você diz. O que você diz. Tudo que você disser, lhe será feito. Ele não disse se você crê tudo que Deus está dizendo. Ele disse, se você crê que se fará o que você diz. Porque Deus crê no que Ele fala. E você crê no que Deus fala, falando o que Ele fala. Se você não fala o que Deus fala, você não crê no que Deus fala. Vocês entenderam o que eu falei? Então Deus diz, eu sou seu pastor e nada lhe faltará. Se você não fala o que Deus fala, você não está crendo no que Deus fala. Então Deus diz, pelas minhas pisaduras você foi sarado. Deus crê naquilo absolutamente. Ele não volta atrás. Você está sarado. Se você não falar o que Deus fala, você não vai ter o que Deus fala. Porque se você não fala o que Deus fala, você não está crendo no que Deus fala. É tão simples ver, que vai precisar de muita teologia para você não entender. Porque o princípio da fé se fundamenta. Crie. Nós cremos. Presta atenção. Crie. Por isso eu falei. Por isso que eu falei. Porque eu criei. Se eu não estou falando, então, é porque eu não estou crendo, mesmo dizendo que eu estou crendo. Não, pastor, eu creio. Mas se você não está falando, você não está crendo. Porque quem crê, fala. Jesus disse, se vocês tivessem fé, vocês diriam.
Olha que coisa impressionante. Ele diz, Senhor, aumenta-nos a fé. Ele diz, se você tiver fé, você fala, mesmo que ela seja como um grão de mostarda. Porque se você tiver ela, você vai falar. Se você não está falando, você não tem ela. Falar na hora de pressão não vai resolver sua situação. Porque a hora de pressão é o dia do julgamento. É o dia em que o juiz está pronto. É aquilo que eu venho falando, que no dia do juízo, quando vem a pressão, aquilo que eu venho falando se torna uma grande manifestação. Isso nos torna abençoados demais, porque minha vitória e minha derrota está dependendo das minhas palavras. Estão comigo? Então, lá nos Estados Unidos, um boxeador se levantou e afrontou o campeão. E eles marcaram a luta. 6 meses de treinamento depois, chegou o dia da luta. Aquele boxeador estava pronto, eram 12 rounds. Os dois entraram no ringue e começaram a luta. A esposa do campeão não foi para a luta, porque ela estava grávida. Então ela ficou em casa assistindo pela TV. O marido dela dava murro, levava murro, derramou sangue, inchou o olho, pancada vem, pancada vai. Primeiro round empate, segundo round empate, terceiro round empate, até que no 12º assalto, ele conseguiu se esquivar e acertar o queixo do oponente. Quando ele conseguiu acertar, o cara voou, caiu, pá! O juiz abriu a contagem e o cara não se levanta. Vibração total. Alívio. O que significa aquilo? Acabou. Agora ele está sendo ovacionado. Champion, champion, campeão, campeão. Todo mundo bota a foto dele. Todos os jornais têm a foto dele. Ele pega o cheque lá de 5 milhões e levanta. E o pessoal vendo o cheque, vendo o cinturão dele aqui. E ele diz, mostrando todo mundo, sai o nome dele. Quem sai é o nome dele. A foto é dele. O campeão é ele. Quem treinou foi ele. Quem derramou o sangue foi ele. Quem apanhou foi ele. Quem entrou no ringue para enfrentar o inimigo foi ele. Ele chega em casa, abraça a esposa, beija. Ele pega o cheque e dá para ela. Agora, ela está tendo uma vitória que não é dela, mas ao mesmo tempo é dela, porque ele deu para ela. Ele é o vencedor porque foi ele que lutou. Ele é o campeão porque foi ele que treinou. Ele é o conquistador, mas ela é mais do que ele porque ela recebeu sem lutar. Você entende o que a Bíblia diz? Em todas essas coisas você é mais que vencedor. Aonde Deus olha você como mais que vencedor? Aonde? Na angústia, diga angústia. Diga tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Deus não está olhando você como um batalhador, Ele está olhando você como mais. Aleluia! Olha para o seu vizinho e diga, então se comporte como tal, meu irmão. O mais que vencedor é o que recebe a vitória do vencedor. Foi Jesus que venceu. E aí ele levanta dos mortos dizendo, toda autoridade é me dada no céu e na terra. Vai no meu nome agora. No mundo vocês vão ter tribulação, mas em mim saibam que eu venci o mundo. Então, a pressão que você está passando, pare de lutá-la. Pastor, o senhor não sabe o que é que eu estou enfrentando. Então, pegue a vitória de Jesus e enfrente ela. Estão comigo? Ok? Quando eu digo isso, eu estou dizendo para você parar de se preocupar. Eu estou dizendo para você parar de ficar enrolando em cima da cama de um lado para o outro sem saber o que fazer. Você tem que fazer o que a Bíblia diz. Em paz me deito e logo pegando sono e o Senhor me faz repousar em segurança.
Porque do mesmo jeito que você é afrontado, eu também sou. Perseguido, eu também sou. Caluniado, eu também sou. Pressão em todas as áreas. Mas a questão é como eu me comporto. Como alguém que está lutando para vencer aquilo, ou como alguém que agarrou a vitória e disse, obrigado, Pai, sua palavra diz. Você entende? O diabo vai lançar imagens e pressões e conversas, porque para se ter uma imagem, precisa de palavras. E para se ter algo manifesto, precisa-se da imagem. Não é à toa que o diabo trabalha tanto falando coisas para conseguir fazer uma imagem em você. Para que através daquilo que está cheio, sua boca fale. Então, em vez de falar do tesouro bom, você termina falando do tesouro mau. Então, comece a tirar as telas que estão alimentando sua mentalidade. O que é que você tem ouvido? Quando Deus chama Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela, Deus está dizendo algo mais do que só sair do meio da família dele. Deus está dizendo, saia do meio daqueles que estão moldando sua visão. Saia daqueles que estão tentando. Então você tem que aprender a estar com todos, mas só ouvir aqueles que você precisa ouvir. Aleluia. Aleluia. Não é o diabo que te derrota, são suas palavras. Não é Deus que te dá vitória, são suas palavras. Deus estabeleceu, você é mais que vencedor. Mas você pega e diz, eu não consigo. Para mim é muito difícil. Se Deus tiver um plano na minha vida, Ele vai fazer alguma coisa. É igual você dar um terreno para Deus e dizer, Deus, se for sua vontade, faça nascer maçã, uva. Um ano depois vai ter o que lá? Capim. Você vai ter que plantar se você quiser maçã. Você vai ter que plantar se você quiser uva. Você vai ter que plantar. Sua função é arar a terra e tomar conta dela. Lembra? Lavrar e guardar ela. Guarda isso aqui. Não deixa a mazela entrar. Sonda a mágoa. Não deixa a mágoa entrar. Não deixa rancor entrar. Tire qualquer coisa que esteja afetando seu coração, para que não afete suas palavras, porque se você vai ter o que você fala, o que está no seu coração é crucial para você ter o que você precisa. Você pode até falar a palavra com raiva de Deus. Eu estou falando a palavra e nada vai acontecer, porque o termômetro daquilo que você fala vem do seu coração. Então, sobre tudo que deve guardar, guarde seu coração. Seu coração pode ser... Eu poderia ficar magoado com aquela criança, mas era muita meninice minha, não? Mas tem pessoas que ficam. Olha o cabelo dele. Aí você diz, o que é que ela está falando do meu cabelo? Entenda, o foco não é seu cabelo. O foco não é sua estatura. O foco não é sua barriga. Não é. Não é sobre isso aí. É sobre o que vai cair no seu coração. Esse é o foco. O foco é ver o que eu posso usar. Eu estou falando com relação ao que o diabo pode fazer. O que ele pode usar para afetar seu coração. Então, se ele sabe que você é uma pessoa que gosta de se achar bonito, então ele vai dizer para a pessoa, não está tão bonita assim. E você está linda porque não é o que você veste por fora, é o que você é por dentro. Você entende o que eu estou falando? Então se prepare para a pressão. Porque as pressões não podem definir quem você é. Pessoas podem chegar e lhe elogiar, como pessoas podem chegar e lhe massacrar. Então, quando as pessoas chegam e lhe elogiam, qual é o seu comportamento? E quando ela chega e fala mal de você? Então se prepare para tudo, porque a nossa vida é feita de estágios. Talvez o estágio que você esteja passando hoje não seja tão bom, mas Deus não está vendo aqui, Deus está vendo lá na frente. Ele vai aproveitar esse estágio e vai preparar você para aplausos e rejeições.
Porque Deus não quer que você viva por aparência. Vocês estão comigo? Esse estágio possa ser difícil, mas saiba que o que Deus está preparando para você é maior. Aleluia. Deus está preparando coisas grandiosas para você. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Ele falou com o senhor para dizer isso para mim hoje de manhã. Está na Bíblia. Bem sei eu os planos que tenho para vós. Planos de paz e não de mal. Para dar o fim que você deseja. Olha lá, o fim que você deseja. Impossível você desejar algo e não estar falando sobre aquilo que você deseja. Vocês estão comigo? Podemos vir aqui na frente, impor as mãos sobre você, você cair e rolar. Mas se você sair daqui falando, bom demais, benção, mas a realidade é outra. Bem, a Bíblia diz que a nossa realidade é Cristo. Vocês estão comigo? Então, eu tinha essa altura com 14 anos de idade. Então, eu estou lá na sala de aula. O que é que você acha que eu era? Alvo de crítica. Se eu sentasse na frente, todo mundo dizia, olha lá para trás. Espigão donzelo. Vara de tira coco sem vara. E tal. E aquilo foi entrando no meu coração. E eu queria ser baixinho. E eu comecei a andar assim. Porque eu queria ser aceito, entenda? Mas eu não entendia que o que eles falavam era inveja. Porque quem é grande como você não fala de suas fraquezas. Aleluia. E um dia eu estava lá querendo ser do tamanho deles, mas eu não era. E naquela época cantava o hino nacional, lembra? Então eu ficava lá atrás, eu era o último. Eu via todos lá na frente. E quem estivesse lá na frente, que quisesse me ver, só bastava olhar para trás. Se estivesse de lado, eu estava sobre todos e eu tinha vergonha daquilo que eu era. E eu ficava tentando me baixar, porque eu queria ser. Até que Deus disse, quando é que você vai parar com isso? Porque você não se aceita. A questão é sua genética. Eu não fiz você para ser pequeno mesmo. Então, naquele dia, eu cheguei na sala de aula do meu tamanho. E aí alguém chegou, e aí, tira coco sem vara. Eu disse, quando você precisar, é só pedir, que eu pego lá em cima e te dou aqui embaixo. Aleluia! E agora as pessoas queriam bater foto comigo, porque eu era grande. Porque agora eu entendi que eu era grande por dentro. Não estamos falando do tamanho físico. Seu tamanho físico não importa. É o que você é aqui. Você entende? Então a questão nunca foi sobre o meu tamanho. Eles ficavam com raiva porque eu era grande. Entenda? A questão do diabo é que ele sabe que você é grande. Ele sabe quem é seu pai. Ele sabe qual é seu DNA. Ele olha para você e diz, só vai ter uma maneira de eu tentar pará-lo. Com palavras. E aí é onde vem as maiores coisas. Preste atenção. Eu estou próximo. Atinge ou não? Qualquer movimento de quem está lá atrás não atinge. Então, são os que estão perto. Então, eu posso imprensar porque eu estou perto, entenda? E aí onde entra Jesus ser seletivo. Ele tinha 12, mas só andava com 3. Ele amava todos. E é isso que você tem que entender. Você tem que amar a todos. Mas para andar... E quando ele percebeu que aqueles caras que estavam com ele, presta atenção,
No Getsemane ele leva, aí depois ele pega Pedro, Tiago e João e leva mais um pouco. Quando ele vê que não dá, ele vai só. Tem coisas que é só você e Deus. Não adianta, é só você e Deus. Principalmente coisas pessoais que você está crendo. Principalmente coisas que você sonha ter. A maioria das vezes vai ser só você e Deus. Mas pode ir lá, tem recurso suficiente. A Bíblia diz que a pressão era tão grande, presta atenção, era tão grande que os discípulos caíram no sono. Jesus volta e diz, cara, nem uma hora vocês podem orar comigo. A alma dele estava dilacerada. Nem uma hora vocês podem vigiar comigo. Ele volta e ora, repetindo as mesmas palavras. Olha, as mesmas palavras, diga palavras. Foi o que ele fez? Tuas palavras, lembra? Ele está lá confessando as mesmas palavras. Ele volta, os caras estão tudo dormindo de novo, ele acorda e diz, vocês não podem orar nem uma hora comigo. Aí ele volta de novo para orar, sozinho. Tem coisas que rompimento é só você. Depois que você rompe, os outros vêm. Impossível estar vendo aquela cena do Supersônico. Depois bota no YouTube, você assiste lá. Quando ele rompe, todos vão ver. Vum. Quando você romper, todos vão ver. Todos vão ouvir. Aleluia. Todos vão ver, todos vão ouvir. Isso significa dizer que você não precisa dizer, ei, eu venci, olha aqui, ó, conquistei. Não, seu rompimento fala. Há uma explosão. Ó, esse vídeo mesmo aí. Pronto, aqui é o rompimento. Você sabe o que é esse círculo branco? O som. Ele é a barreira do som. Ninguém vê, mas isso é a barreira do som. Assim, veja o bico dele. Quando ele passa do som, é essa explosão. Tem um videozinho no YouTube, vê se você consegue ver aquele vídeo que passa mesmo o bicho rompendo. E solta o som para você ver. É impressionante. Deus te projetou para isso. Deus te projetou para isso. Você vai ter que romper com sua mentalidade, com suas finanças, com tudo. E você só... Olha, diga para o seu vizinho, você nasceu pelo rompimento. Diga, você cresceu tanto que rompeu a bolsa de sua mãe. Eita, aleluia! Ei! Já começou lá! Yeah! Aleluia! Até para você entrar no útero foi rompimento. Você sabe que tem um rompimento lá? E você passou, bum, entrou lá. E da mesma forma você saiu, rasgou a bolsa, rompeu, sei lá o quê. Mas você já nasce com rompimento. Então você já foi projetado para isso. Já foi projetado para isso. Você sabe muito bem disso, que aonde houver um espaço que é a cabeça entrar, o resto passa. Você sabe quem é o cabeça, né? Cristo entrou, você entra. Ele disse, se eu posso, você pode. Eu fiz obra, você vai fazer maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Se ele entrou no Santo dos Santos, você pode entrar. Se ele assentou lá, você pode sentar. Ele é seu cabeça. Aleluia. Vamos ver um versículo interessante aqui. Você vai gostar dele. Aleluia. Provérbios capítulo 6, verso 2. Assim que você achar o vídeo, me fale. Provérbios 6, 2. Diz assim. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás o quê? Enredado. Essa palavra enredado é capturado. Lembra dia do juízo? De repente você é pego. Estás preso com o quê? As palavras da tua boca. Não são da minha boca, são da sua boca. Olha, se eu pergunto para você, esse versículo é sério ou não? Ele diz assim, você está sendo capturado com o que dizem os teus lábios. Você está preso
com as palavras da tua boca. Então, que palavras são essas? Aquelas que formam o seu dia a dia, sua convivência, no dia a dia. E aí elas vão realmente revelar aquilo que você acredita. Nesse caso, essas palavras do seu dia a dia estão definindo você. Aquela que você fala no dia a dia, na rua, na casa, no trabalho. Essas palavras, elas estão capturando você, elas estão prendendo você. Estou morrendo de sede, estou morrendo de cansaço. Eu não consigo. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é o meu amparo e o meu libertador. Eu sei que pessoas, mas não é assim não. Nós temos que, entenda, no mundo do Espírito você será julgado por palavras. Tudo no mundo do Espírito é criado com palavras. Deus e o diabo trabalham com palavras. O mundo espiritual se manifesta com palavras. Tudo que você está vendo aqui veio de palavras. Isso aqui, por exemplo, esse púlpito. Primeiro alguém pensou. Depois ele disse, vou fazer. Aí, presta atenção, as palavras que ele disse constituíram a habilidade dele desenhar essa imagem. Tudo isso aqui que você está vendo, primeiro foi um desenho, foi uma imagem. E aí ele disse, cara, vamos fazer um pé redondo? A gente faz um pé redondo, faz uma base, depois... Veja, ele está dando palavras para criar uma imagem. Deus, quando deu suas palavras, é para criar uma imagem em você. Você que tem que meditar nela até que fique claro. Igual ele disse para Jacó, pegue as varas e descasque até o branco aparecer. Quer aquilo? Medite até ficar claro. Que não haja nenhuma dúvida. Como é que você medita? Quem lembra o que ele disse a Josué? De dia e de noite. Falando. Então pegue algo de Deus e comece a falar. E aquilo vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, até que haja rompimento. Olha que versículo interessante. Daniel, por favor. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Diga, 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. O que é que ele fazia? Se punha de joelhos e orava e dava o quê? Graças diante do seu Deus, presta atenção, como costumava fazer. Você acha que Paulo e Silas na prisão cantaram tão alto? Por quê? Eles costumavam fazer. Perto da meia-noite. Como é que ele sabia que era perto da meia-noite? Já estava instintamente nele, era o instinto deles. Louvar o Senhor, porque eles faziam aquilo. Você lembra de Davi? 3 vezes no dia te louvo. Depois ele disse, 7 vezes no dia te louvarei. Depois que foi que ele disse, em todo tempo te louvarei. Ele começou com algo programado e de repente virou um hábito. O hábito é poderoso. O problema é que pessoas têm o hábito errado. Mas o hábito, quem Deus foi Deus. Se você aplicar coisas boas ao seu hábito, sua vida será um sucesso. Tem o hábito de sempre ter dinheiro à mão, mesmo que seja pouco, só para você manusear, para se acostumar com as riquezas que Deus está prestes a colocar na sua mão. Tem o hábito de ler, tem o hábito de ouvir pregações. Coloque um fone lá no seu celular e fica ouvindo pregações e ouvindo, porque fé vem pelo ouvir, pelo ouvir, pelo ouvir. Deixe de se preocupar com a leitura. Eu vou ler um livro e vou terminar ele. Leia até que aquele capítulo comece a ler você por dentro. Você entende? Leia de novo, não entendeu? Não passe no próximo capítulo. Leia de novo, leia de novo, leia de novo. Até que você pegue o néctar do que está sendo falado ali. Muitas coisas estão sendo passadas pelo ensino. E que você talvez não pega pela primeira vez, porque eu estou falando e você está pensando aí, caramba, daqui a pouco eu vou ter que almoçar na casa da minha tia. E o pastor ainda não terminou de pregar. O que é que está acontecendo? O diabo está tentando roubar o que eu estou falando, porque o que eu estou falando vai salvar a sua vida. Aí você pega a pregação e vai ouvir. Ele disse, ele falou isso, eu estava lá e não ouvi. Porque você não ouve o que Deus tem com o ouvido natural. Você só consegue ouvir. Estão comigo? Daniel 10.
10, 12. Então me disse, diga, me disse. Não temas, diga, não temas. Diga para o seu vizinho, pare de temer. Não temas, não temas, vai dar tudo certo, vamos lá. Não temas, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas, e por causa das tuas, eu vim. Eu estou aqui por causa das tuas palavras. Para finalizar, Lucas 1:30. O vídeo está pronto? Solta o vídeo, meu lindo. Olha lá. Olha agora, hein? Olha só. Viu lá? Ó. É assim que o diabo te vê. É assim que o diabo vê. Ele cresceu. Pá! Deixou de pensar em si mesmo. Deixou de olhar só para si. Pá! Agora ele sabe que Deus é a provisão dele. Por isso que o diabo persegue. Você diz, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Depois que eu aprendi a palavra da fé, parece que piorou. Não, depois que eu comecei a dizimar, parece é um rompimento que você fez. Pá! Diga para o seu vizinho, você estourou agora os tímpanos de Satanás. Aleluia! Vamos para Lucas 1:30, eu quero terminar aqui hoje de manhã essa base para hoje à noite. Então diz assim, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus. Lucas 1:30, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia ser estéril. Se dizia, diga, se dizia. Diga, não importa o que os outros estão dizendo. Pegue algo aqui. Quem fez Isabel? Quando Deus a fez, o que foi que ele disse? Frutifique. Então, quem disse que ela era estéril? Nunca foi Deus. Quando Deus te fez, Ele disse, multiplique-se. Multiplique-se. Domine. Encha a terra. Frutifique. Há um poder de frutificação em você. Há um poder de multiplicação. Então, quem está dizendo que você é estéril? Quem está dizendo que você não consegue? Quem está dizendo que você não alcança? Não é Deus. Agora, o anjo vai dizer algo para ela, que eu quero que você pegue para você. Porque para Deus, para Deus não haverá impossível em todas as suas. Tem uma versão em inglês que diz assim, Maria, eu assisto diante de Deus. Eu amei aquilo.
eu assisto diante de Deus. A palavra assisto é, eu estou acostumado a ver Deus fazer o impossível. Eu estou lá diante de Deus, vendo quando o povo não tinha nada que comer, e Ele fez descer pão do céu sem ter padaria nenhuma. Eu estou lá quando o pessoal está no meio do deserto e não tinha água, e Ele fez água sair de uma rocha. E a rocha andava para onde eles iam, a rocha andava. Eu estou lá, eu assisti. Quando eles cresciam e não tinha nenhuma loja para fazer roupa, e Deus fez a roupa crescer com eles. Não foi só crescer, foi conservar ela nova do início até o fim. Maria, eu estou lá vendo Deus fazer. Eu vi quando o pé dos meninos começaram a crescer e o sandália foi crescendo juntamente com os pés. Eu assisto diante de Deus quando aquele Jordão transbordava e os sacerdotes colocaram o pé na água e simplesmente as águas pararam. Oh Maria, eu estava lá assistindo quando Moisés estendeu a vara e Deus com o sopro da narina dele abriu, porque para ele não haverá impossível em todas as suas promessas. Maria, eu estou lá quando Ana está chorando numa coluna dizendo, Deus, eu não aguento mais essa afronta, me dá um filho, me dá um filho. Deus deu 7 para ela. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Oh Maria, eu estava lá quando Josué no meio do deserto percebeu que a vitória seria perdida, porque 6 horas o sol ia embora. De repente ele vira de um lado para o outro e diz, sol, para, lua, para. Eu assisti Deus segurar tudo por causa de um homem confessando a palavra na terra, Maria. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Oh Maria, não se preocupe, não é porque você não vai ter relação com homem nenhum que esse menino não vai nascer. Aliás, seu milagre não tem relação com homem nenhum. Diga para o seu vizinho, o seu milagre não tem relação com homem nenhum. Não precisa de alguém que você conheça, porque se você conhece... Não haverá impossível. Eu assisti diante de Deus quando aquele menino correu enfrentando o gigante, e o gigante era bem maior do que ele, era mais forte do que ele, era mais experiente do que ele, mas eu estou acostumado a ver Deus fazer algo. Foi impressionante aquele menino olhar para aquele gigante e dizer para ele, ei, tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti. Foi aí que a vitória aconteceu, no nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Agora o gigante está em pé, olhando para ele, e começa a guerra de palavras. Hoje mesmo o Senhor te entrega na minha mão. Hoje. Palavras, não foram as pedras, não foi a pedra, foram as palavras. Quais foram as palavras? Hoje mesmo o Senhor te entrega na minha mão, hoje mesmo eu corto tua cabeça, hoje mesmo eu subo em cima de você, hoje mesmo eu dou o seu corpo às aves do céu, hoje, porque eu tenho uma aliança com Deus que não pode mentir, com Deus que não pode falhar. Se Ele prometeu, Ele cumpre o que Ele fala. Maria, eu estou assistindo diante de Deus. Quando Zacarias entra, se prostra, Deus me deu um filho, Deus me deu um filho. Eu estou assistindo. Eu assisti diante de Deus. Quando Sara, no meio do deserto, começou a dar graças, e eu vi a mão dele entrar no ventre de Sara, amortecido, podre, já de 90 anos, mas quando a mão dele entrou lá, saiu e dele uma numerosa multidão que não se pode contar. Diga, eu assisto diante de Deus. Diga, você tem alguém que agora está sentado, assistindo diante de Deus, fazer milagres por você. Agora Maria entendeu. Ele disse, opa,
Olha a confissão de Maria, vê o finalzinho, 37. Olha o que é que Maria diz. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Olha o que ela vai dizer aqui. Aqui está o segredo, verso 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Vamos ler juntos? Que se cumpra em mim. Então o que foi que ela fez? Ela pegou o anjo pela palavra. Pegue Deus pela palavra. Aleluia. Ela diz o quê? Se cumpra em mim segundo tua palavra. Eu vou ficar com a tua palavra. Qual era a palavra dela? Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Se cumpra. Veja o que ela está dizendo agora. Ela pega a promessa e diz, se cumpra em mim segundo tua palavra. O que é isso? Eu estou colocando a responsabilidade naquele que prometeu. Se você já jogou xadrez ou dama, principalmente xadrez, de maneira profissional, ou já viu, eu achei maravilhoso aquele jogo. Eu estava olhando, eu nem sei jogar, eu fiquei só olhando os caras jogando. Achei muito interessante. É muita inteligência, tem o rei, né? Aí eu achei legal. Aí o cara jogou lá, jogo profissional. O cara jogou, aí fez. Numa peçazinha que tinha do lado. Eu não sabia, mas era um relógio. Aí o outro fez a jogada e fez. Aí o cara pensou. Aí, pá, a jogada aí. Aí eu disse, cara, Deus é assim. Ele dá a promessa e diz, agora é contigo. Aí você crê, você medita e diz, eu creio, pai. Aí Deus diz. Aí você faz assim, agora é com o Senhor. Aí você crê, Deus cumpre. Pá! Então, isso significa que o tempo de Deus está dependendo do tempo que você medita e devolve para Ele. Porque Deus nos dá promessa e a gente diz, no tempo de Deus Ele vai fazer. O tempo de Deus está dependendo do seu retorno para Ele. Deus te deu a promessa e fez, agora é contigo. Medita nisso, de dia e de noite. Enche o seu coração com isso e fale com fé. Quando você fala com fé, você aciona o relógio divino. Quantos dias Golias enfrentou o povo de Israel? Quantos dias? Diga, 40 dias. 40 noites. Alguém na frente da tua casa dizendo, tem homem aí? Imagina. Sua mulher ia dizer, meu filho. Você acha o quê? Que aquilo não se espalhou por Israel? As mulheres, rapaz. Agora, a pergunta é, por que Deus não fez nada no primeiro dia? Não era o povo dele? Estava aliançado? Primeiro dia, o Golias chegou lá e disse, tem homem aí? Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, 10º dia, 20º dia, 30º dia. Deus não fez nada em 30 dias. Deus não fez nada em 35 dias. Deus não fez nada em 40 dias. Até que alguém de fé chegou no arraial. Veja que Davi disse, tu vens contra mim com espada e lança, eu vou contra ti no nome. Ele usou palavras, entenda? As palavras estão nos derrotando. O que era que estava amedrontando o povo? As palavras de Golias. Então, a primeira guerra que você vai batalhar ou serão guerras de palavras. O diabo vai falar uma coisa, você fala outra. A circunstância fala uma coisa, você fala a palavra. O diabo falava de um lado, Jesus dizia, está escrito. O diabo falava de novo, Jesus dizia, está escrito. Aí o diabo falava de novo, ele disse, mas está escrito. Aí, mas está escrito, 40 dias e 40 noites, está escrito. Está escrito, ou seja, o diabo falava, está escrito. Como é que Jesus venceu Satanás? Está escrito. Estão comigo? Como é que você vai vencer essa situação?
Você sabe o que está escrito? Você sabe o que está escrito? Então, está com você o tempo agora. Estão comigo? Pegue a promessa que Deus te deu e leia ela para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Fale ela para frente, para trás, até que ela leia você todinho. E depois que ela lê você, já era. Amém? Pelas tuas palavras. Em primeiro lugar, vamos nos arrepender das palavras. Se arrependa de toda palavra. Lembra o que Deus falou para Jeremias? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir, não foi? Ele disse, mas eu te dou poder para arrancar as palavras e para edificar com palavras. Então vamos arrancar qualquer palavra negativa. E a partir de hoje não plante mais no seu terreno. Não plante mais no seu... Mesmo que você esteja fraquinho, se sentindo fraco, o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. Ele é a força da minha vida. Ele regula todos os meus sistemas. Obrigado pelo meu sistema imunológico sarado pelas pessoas. Você vai ver o poder de Deus entrar e... Quando você abrir sua conta bancária que vê lá o que você não gosta, simplesmente diga, meu celeiro se encherão. Oh, meu celeiro se encherão. Obrigado, Pai, por contratos extraordinários. Vendas extraordinárias. Obrigado por sucesso chegando. Esse mês eu vou vender mais do que o mês passado. Vai ser tanto dinheiro que eu não sei nem aonde eu vou investir mais. Porque eu já tenho investimento aqui. Então me dê habilidade para investir aqui. E Deus vai te dar. Que haja um rompimento na sua mentalidade hoje. Que haja um rompimento na sua palavra hoje. Que haja um rompimento nas suas finanças hoje. Que haja um rompimento no seu ministério hoje. Que haja um rompimento na sua empresa hoje. Que haja um rompimento agora de tudo que estava prendendo você ao passado. De tudo que estava parando você. Eu quebro agora no nome de Jesus palavras negativas. Palavras que foram ditas contra a sua vida. Declaramos essas palavras destruídas. Diga em nome de Jesus. Eu tomo autoridade agora e ordeno agora que todas as palavras que eu falei, que foram contrárias à tua palavra, eu declaro essas palavras hoje, destruídas pelo nome de Jesus. E agora eu planto na minha vida, eu declaro sobre a minha vida, vai ser o melhor ano da minha vida, vai ser as melhores vendas da minha vida, vai ser uma semana de sucesso. Abriu para mim, já chegou. Eu declaro aberta a porta hoje de manhã. Abriu a porta de milagres. Abriu a porta de cura. Abriu a porta de finanças. Abriu as portas. Abriram-se as portas. Abriram-se as portas. As portas estão abertas. Diga, as portas estão abertas. Para a minha vida. Para a minha família. Para o meu ministério. Para tudo que eu tenho. Eu estou declarando. Em nome de Jesus, cura no meu corpo, da cabeça até os pés, junta medula, ossos e nervos. Oh, agora fale vida sobre a pessoa do seu lado. Vamos, diga, eu abençoo sua vida, eu abençoo sua casa, eu abençoo seus negócios. Este ano nossa igreja vai crescer de maneira sobrenatural. Obrigado pelo grande terreno, pela chegada de portas abertas, provisão sobrenatural. O melhor equipamento de som da cidade, os melhores equipamentos de filmagens, o melhor prédio da cidade, com estacionamento amplo, um terreno extraordinário chegando para a igreja, toda a provisão para a construção. Eu chamo a madeira, eu chamo o granito, eu chamo o mármore, eu chamo os vidros, eu chamo os ar-condicionados, eu chamo os melhores para a construção de uma igreja extraordinária, com toda estrutura, com toda estrutura, ei, glória, eu chamo os milionários dessa cidade, eu chamo uma igreja milionária, eu declaro um povo sendo levantado com milhões aqui hoje de manhã. Recebe em nome de Jesus.
a unção para se tornar um milionário nessa cidade. Eu declaro provisão chegando para você. Dinheiro que estava preso, eu ordeno liberado. Processo na justiça, eu ordeno liberados. Liberados agora. Oh, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus. Dê graças, dê graças. Dê graças, dê graças. Dê graças, dê graças. Dê graças, dê graças. Está caindo uma grande chuva nesse lugar. Chuva de bênçãos. Oh, um gotejar contínuo de milagres. Coisas que estavam paradas vão começar a se mover agora. Deus está restituindo hoje de manhã tudo que foi roubado e perdido. Pegue, pegue, pegue. Pegue a restituição, vamos. Levante a voz, levante a voz. Declare palavras sobre sua casa, vamos. Declare palavra de vida sobre sua família. Declare a cura da sua família, vamos. Acabou o tempo de miséria. Acabou o tempo de derrota. Acabou, acabou, acabou. Acabou a pobreza. Acabou a escassez. Acabou a doença. Acabou. Eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou milionário, eu sou abençoado, eu sou um sucesso, eu sou um sucesso. Rabacã, começou uma avalanche de milagres nesse lugar. Está caindo uma avalanche de milagres nesse lugar. Portas abertas, portas abertas. Se prepare. É um ano de rompimento. É um ano de rompimento. Ricandalabaraia. Que haja o estrondo hoje de manhã. Que haja o estrondo hoje de manhã. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Caia fogo do céu! Fogo do céu! Recebe, 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 recebe! Reberecandalabaraia! Abra a boca, abra a boca, abra a boca, vamos! O milagre está aí, o milagre está aí! É meu! É meu! É meu! É meu! Chama! Chama! Chama aquilo que você precisa, chama! Chama, chama! Dinheiro! Vem! Venha! Venha! Dinheiro! Venha! Multidões, venham! Itabaiana, venham para a palavra da fé! Entre na sua casa nova, vamos. Entre no seu carro novo, vamos. Entre no que Deus tem de melhor. Entre no melhor. Aleluia.
Aleluia. Deixe-me dizer algo. E eu quero falar especificamente para o senhor, pastorito. Deus te deu uma inteligência. Deus te deu uma capacidade sobrenatural. A sua inteligência não é só advinda de conhecimentos naturais. Fui eu que te capacitei. E nunca o mundo te pagou o que você merecia. Você poderia ter ganho muito mais. O melhor salário. Olhe para mim. Olhe para mim. O melhor salário da sua vida vai vir do seu ministério. Deus vai te honrar com no mínimo o dobro. No mínimo o dobro. A quantia que você orou a Deus, Ele está te dando agora. Eu posso ver essa quantia. Eu não vou dizer por educação, mas você já sabe qual é ela. A mão completa. Estenda a mão. Eu libero essa unção sobre sua vida. E essa unção vai cair sobre essa igreja. E pessoas vão começar a receber promoção. Pessoas vão começar a receber dinheiro de maneira sobrenatural. Porque a unção da cabeça está descendo para o corpo. Levanta tuas mãos e recebe, recebe, recebe. Recebe, 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 recebe. Recebe, vamos, receba. Recebe, igreja. Recebe, igreja, receba. Deus está prosperando essa igreja de maneira avassaladora. Aleluia. Aleluia. Porque estou bem certo. Aleluia. Que nem a morte, nem vida. Louve, louve Ele, vamos. Nem anjos, nem principados. Nem forças do presente, nem porvir, nem poderio, nem alturas, nem profundidade. Aleluia. Abençoe seu povo. Nem qualquer Abençoe seu povo. outra criatura. Abençoe seu povo. Eu libero riqueza sobre aquela obra, sobre aquela escola. Eu libero, eu libero, eu libero, eu libero. Crescimento sobrenatural. Finanças chegando, finanças chegando. Em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Eu quero todos os que ministram a palavra aqui na frente. Todos os que desejam entrar no ministério e que finanças têm sido um problema. Eu quero todos que ministram a palavra. Chegou a hora de rompimento. Dinheiro não vai ser empecilho.
não vai ser empecilho para desenvolver seu chamado. Finanças estão sendo destravadas. Abriu para você. Abriu para você. Os que desejam ir para as missões não vão mendigar. Não vão mendigar. Ei, Deus. Haverá recursos suficientes. Da mesma forma que Deus proveu para Pedro, para ele ir livre para a missão, Deus está provendo para você fazer a missão que Deus te chamou, o chamado que Deus tem para sua vida. Você vai sair para pregar em muitos lugares. E não vai se preocupar com ofertas, porque você já vai próspero. Aleluia. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Pastor Zelito, Pastor Roberto, vem aqui, por favor. Eu quero abençoar essas pessoas com vocês. Recursos chegando. Recursos não vai ser a pressão que vai parar seu rompimento. Principalmente quando ministros vão entrar no ministério, eles dizem, como vai ser? Como é que vai pagar minhas contas? Eita, bacana, nós vamos impor as mãos em você e você recebe. Senhor, muito obrigado pela unção que está aqui. Aqui estão pessoas desejosas de realizar a sua vontade. E que algumas delas já têm perguntado essa semana, mas Deus, como é que vai ser? E nós declaramos coisas chegando na mão dessas pessoas, para gerar uma renda extraordinária. E haverá provisão para o chamado. Haverá provisão para o chamado. Haverá provisão para o chamado. Em nome de Jesus. Poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor. Está em Jesus Cristo, recursos chegando, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada poderá nos separar. Tudo poderá nos separar do amor que está em Jesus, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, aleluia, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades.
poderá separar do amor. Tudo que Deus tem, tudo que Deus tem, tudo que Deus tem. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Você é grande diante de Deus. Nada poderá nos separar. Nada poderá Não vai faltar nada. Não vai faltar nada para você. Nada. Nada vai faltar. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor.